Quando você vai fazer uma consultoria de imagem e estilo, ou então quando você vai fazer um posicionamento de imagem, fazer fotos para posicionamento de imagem, os profissionais costumam falar sempre sobre a sua verdadeira essência, você transbordar a sua verdadeira essência. Mas o que realmente quer dizer isso, você transbordar a sua verdadeira essência? Vamos entender isso hoje nesse vídeo. Então, vamos lá. Então, o que é que acontece? Quando a gente nasce, cresce, vai aprendendo sobre as coisas, a gente já tem uma essência ali, uma essência divina, uma coisa de Deus. Geralmente os seres humanos já vêm um instinto em seres bons, em serem pessoas boas, em serem pessoas que com características próprias já, pessoas que querem ajudar outras pessoas. Para você ter ideia, se você levar um bebezinho assim de uns 9 meses a um ano, em uma pracinha, por exemplo, e ela vê um outro bebê se machucando, uma outra criança se machucando, ela fica sentida, você vê na reação do bebezinho que vê a queda, que vê o sofrimento do outro, você vê que ele quer ajudar, que ele sentiu ali. Então é natural do ser humano. Só que a gente começa a viver e aprender coisas e sofrer certos impactos, sofrer certas coisas, e isso vai fazendo que a gente vá obtendo outras características que às vezes não são boas, tá? E a gente passa ali a viver no automático, a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo e a gente vai vivendo no automático. E o que é que pode acontecer também? A gente começa a priorizar os outros, principalmente quem é mulher. Nós mulheres costumamos muito, principalmente quando a gente casa, e colocar o marido em primeiro lugar, acaba esquecendo da gente. Aí depois vem os filhos, muitas pessoas colocam os pais em primeiro lugar e acaba esquecendo de si própria, tá? Prioriza o trabalho. Então, isso tudo faz com que a gente vá perdendo a nossa essência, essas nossas características únicas, essas coisas que já nascem com a gente, tá? Então a gente passa a não se preocupar com o nosso propósito, o que realmente a gente veio fazer nessa terra, tá? A gente começa a não se conectar mais com Deus. Muitas jovens a gente vê por aí, vamos se dizer assim, perdidas no mundo, vamos se dizer assim, perdida no seu verdadeiro valor, na sua verdadeira essência, não sabe o que realmente veio fazer aqui nessa terra, tá? Se deixa levar pela vida, se deixa levar pelas coisas do mundo. E acaba não cuidando dela própria, não cuida de si, não cuida do corpo e não cuida da mente. E o que é que acontece? Nisso tudo, a pessoa se perde na essência dela, tá? Em deixar levar nesse automático todo, acaba que se perde na essência dela. E para você construir uma imagem profissional única, você precisa resgatar essa sua essência. Você precisa trazer para sua imagem essa sua essência, para o seu trabalho essa sua essência, porque só isso vai lhe tornar única. E se você não trouxer, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é de você se perder no meio do caminho. Uma hora aquela imagem que você está demonstrando vai se quebrar. Por quê? Porque não é você. Então você não consegue sustentar por muito tempo. Então é muito importante essa questão de você descobrir a sua essência para trazer para a sua imagem pessoal, tá? E profissional. Vamos lá. Então, o que é essência? Antes de tudo, vamos entender o que é essência. Essência é um substantivo feminino com origem no latim, essentia, e que indica a natureza, a substância ou característica essencial de uma pessoa ou coisa. Então, o que eu já falei, a essência de uma pessoa, a essência de alguma coisa, são as características únicas dessa coisa ou dessa pessoa, tá? Aqui nós estamos falando de pessoas, então a essência de uma pessoa são as características únicas dela. Então você pode observar que tem pessoas que são mais extrovertidas, que riem muito, tem pessoas que são mais fechadas, são mais tímidas. Ali são características únicas dessas pessoas, tá? Então vamos lá. Então, só para dizer assim, o que não é essência, para a gente não se confundir aqui, tá? Quando a gente está falando sobre essência,
transbordar a sua essência, a gente não está falando de perfume e a gente não está falando de aroma, tá? A gente está falando de transbordar a essência divina, aquilo que Deus colocou em você para você ser única, tá? Então, se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa extrovertida, como eu já falei aqui, o que é que você tem de melhor? Qual a sua melhor característica para você transbordar aqui na sua imagem pessoal e profissional? Então, vamos entender um pouco mais o que é essência, vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Entendemos por essência de uma pessoa o conjunto de suas qualidades, traços ou características que fazem parte de uma pessoa, do que ela é. A essência é invariável, isso quer dizer não muda, porque se variasse, a pessoa não seria mais a mesma. Então, um dia seria de um jeito, de outro dia seria de outro. Então, realmente é um conjunto de características que fazem a pessoa ser quem ela é, tá? Então, e quando a gente fala em transbordar a sua essência, o que é que acontece? A maioria das pessoas, a maioria das mulheres, elas se perdem nessa essência, porque elas se deixam levar no automático, por conta de tudo que eu falei, prioriza primeiro o trabalho, prioriza primeiro filhos, não prioriza ela, prioriza primeiro o marido, enfim. Então, acaba que se perde nessa essência. E quando vai fazer um trabalho de moda e estilo, vai fazer um trabalho de autoconhecimento, não se reconhece, não sabe o que quer, não sabe as características que definem ela, certo? Então, é muito importante a gente pensar, falar e refletir sobre essa essência divina que você tem, tá bom? E quais são os sinais que demonstram que você não está vivendo a sua verdadeira essência, tá? Então, e quais são os sinais que mostram que você não está vivendo a sua verdadeira essência, essa essência divina que existe em você? Eu trouxe aqui 5 sinais para você prestar atenção em você e ver se você está sendo verdadeiramente você, se você está vivendo as suas verdadeiras características, se você está vivendo quem você realmente é, a pessoa que você nasceu para ser, tá? Então, você é uma pessoa que vive no automático, tá? Então, você acorda de manhã, você já vai fazer as coisas já no automático mesmo, bota uma comida no fogo, ou então vai atender um cliente, liga para o cliente e não presta atenção em você. Se você vive nesse automático, isso é um sinal que você não está vivendo a sua essência divina, tá? Um outro sinal é se você toma decisões pensando só no agora, tá? Não pensando no seu futuro, o que aquilo vai ocasionar no seu futuro. Se você faz isso, se você tem costume de tomar decisões só pensando no agora, então você também não está vivendo a sua essência. Por que isso é importante? Porque toda decisão que você toma hoje, toda atitude que você faz hoje, tudo que você faz hoje vai refletir para você no futuro e nas suas próximas gerações. Você já deve ter isso em mente, tá? Então vai refletir na vida do seu filho, vai refletir na vida dos seus netos, tá? O trabalho que você decide trabalhar, o estudo que você decide ter, tudo que você decide fazer hoje, ou então decide não fazer, que quando você não faz algo, você também está decidindo não fazer, tá? Então, isso tudo reflete nas suas futuras gerações. E quando você não pensa nisso, não pensa nem no seu futuro, tá? O que vai ser daqui a, tipo, eu tô tomando uma decisão hoje, o que é que essa decisão representa para mim daqui a 5 anos, 10 anos? Se eu não penso, quando eu vou tomar minhas decisões nisso, no meu futuro, então isso é um sinal que eu não estou vivendo a minha essência divina, tá? Um outro sinal é se você se sente vazia. Se você sente um vazio aí no peito, se você sente um vazio por dentro, então é mais um sinal de que você não está vivendo a sua essência. Você não sabe quais são as suas verdadeiras características, tá? As verdadeiras características que lhe representam. Tá? Outro ponto muito importante é se você não consegue ficar sozinha, se você só consegue ficar acompanhada, se você só consegue ir no local se for acompanhada. Então, é um sinal também muito grande que você não sabe a sua essência, tá? Outro sinal é se você não sabe o que você quer para o final da sua vida, tá? Então, se você não tem isso projetado, se você não pensa nisso, se você não tem claro o que você quer viver no final da sua vida, então você também está sem viver a sua essência, você não sabe a sua essência. E por que a gente está trazendo esse assunto aqui hoje? Porque isso tudo é importante para você construir a sua imagem pessoal e profissional, tá?